presidente Jair Bolsonaro participou de um diálogo com candidatos à presidência da República, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, UNEX, e abordou os planos do governo federal para a infraestrutura e a economia. Bolsonaro disse: "Acredito que o livre mercado é a melhor maneira de vivermos em paz e harmonia e não mais sonharmos, mas termos a certeza do progresso. O Tarcísio foi uma descoberta. Foi a terceira pessoa que entrevistei. Eu nunca tinha visto ele. Ele fez academia comigo em Resende, bem depois de mim, fez o IME, era concursado da Câmara. Tinha 2 vagas e passou para a área dele. Quando eu o entrevistei, não foi por indicação de partido político nenhum. Eu vi que era uma pessoa que tinha experiência, o estudo, o conhecimento para ser ministro. Ele começou a trabalhar, sempre conversava comigo e falou em concluir obras inacabadas. Uma foi a BR-163. Começou lá no governo Geisel e faltavam 50 quilômetros para sua conclusão. Em época de chuva, o caminhão demorava uma semana para passar por ali." Bolsonaro explicou como o governo passou a utilizar o Exército para concluir obras e desenvolver a infraestrutura. O Exército entrou em campo. Quando tem de trabalhar de domingo a domingo, é o nosso pessoal. Em Goiás, a gente foi retomar a construção da Ferrovia Norte-Sul, que é iniciativa privada. A desburocratização passou por licenças ambientais. Espero poder modernizar essa legislação. Essa ferrovia, que chamo de coluna vertebral, faltavam 1.500 quilômetros, vai até o Porto de Santos. Vai ser algo fantástico. A Transnordestina. A Malha Paulista foi oxigenada. Temos ligação até o sul do Brasil. O ressurgimento do modal ferroviário. Foi aprovado o novo marco ferroviário no Parlamento. O Parlamento sempre foi um grande aliado nosso, em que pese uns 20% ali que estão pensando em Fidel Castro o tempo todo. O presidente também explicou como o governo melhorou o sistema de concessões para facilitar os investimentos privados em infraestrutura. Concessão: no papel, aproximadamente 20 mil quilômetros de ferrovias feitos pela iniciativa privada. Isso vai, obviamente, impulsionar nossa economia. O pessoal do Centro-Oeste terá cada vez mais certeza de que não terão problemas da porteira para fora. Apesar dos poucos recursos, investimentos muito em novas concessões, privatizações, portos, aeroportos, rodovias. O Porto de Santos sempre era cobiçado por partidos políticos. O pessoal ficava pelo Porto de Santos. Quando assumimos, dava prejuízo de 500 milhões por ano. Passou a dar lucro de 500 milhões. Outra obsessão era Itaipu Binacional. No nosso governo, ampliamos o aeroporto de Foz do Iguaçu, uma baita de uma segunda ponte com o Paraguai, a bioceânica, o lago de Itaipu. Temos tudo para aumentar em 40% a produção de pescado no Brasil, somente com o lago de Itaipu. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 14 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E acredito que o livre mercado é a melhor maneira da gente viver em paz e harmonia e não mais sonharmos, mas temos a certeza do progresso. Obrigado, candidato. E para fazer a 7ª e última pergunta, né, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o senhor João Galassi. Agora vai pegar. Bom, só para um recadinho a mais e importante, né, que foi anunciado aqui no início, pelo César e tudo mais. Nós estamos ao vivo, presidente, no YouTube, pelo YouTube, pelas 8 entidades. Então, nesse momento aí tem uma audiência enorme, todo esse trabalho aqui feito pelo nosso querido Zé César e toda a diretoria. Presidente, então eu vou inverter, eu vou começar elogiando o teu trabalho para depois fazer a pergunta, né? Porque o senhor já colocou, olha, se eu pudesse ter feito, já teria feito, né? Então o senhor foi muito bem na infraestrutura, trabalho do Tarcísio, inclusive o Alsou aí, né, a candidato a governador do estado de São Paulo, Fábio Faria, ministro Fábio Faria, com o 5G, trabalhando na conectividade também, foi um trabalho fantástico. Então, a nossa pergunta agora seria o seguinte, presidente: quais seriam as linhas gerais da infraestrutura logística e a tecnologia que vocês estão elaborando, né, e o futuro governo do presidente Bolsonaro, caso seja eleito, está elaborando para o próximo mandato? O Tarcísio foi uma descoberta. Foi a 3ª pessoa que eu entrevistei. Eu nunca tinha visto ele. Ele fez academia comigo em Resende, né? Bem depois de mim. Fez o IME e era concursado da Câmara. Tinham 2 vagas, ele passou para aquela área dele. Estava 3 anos dentro da Câmara. Eu nunca lembro ter visto o Tarcísio na Câmara. Ele lembra de mim, óbvio, eu era o cara que dava alteração, né? No bom sentido. E quando eu entrevistei, não foi indicação de partido político nenhum, eu vi que era uma pessoa que tinha a experiência, tinha o estudo, tinha conhecimento para ser ministro. E ele começou a trabalhar, sempre conversava comigo, obviamente, falou em concluir obras inacabadas. Uma foi a BR-163, começou lá no governo Geisel e faltavam 50 quilômetros para a sua conclusão. Só que 50 km, em época de chuva, um caminhão levava em média uma semana para passar por ali. Imagine o preço, como encarecia aí o frete naquele momento. O Exército Brasileiro entrou em campo. Então tem que trabalhar 24 horas por dia, domingo a domingo, é nosso pessoal, né? Foi para dentro e resolveu esse problema. Logo no início do mandato também, fomos aí em Goiás, e para a gente retomar a construção da Ferrovia Norte-Sul, que é iniciativa privada, tá? Então, a desburocratização passou por licenças ambientais, é parte do governo. Eu espero um dia poder dar uma modernizada nessa legislação. E essa ferrovia, que eu chamo de coluna vertebral, né? Lá do Maranhão, Tocantins, Goiás, até o Porto de Santos. 4.100 quilômetros, faltavam 1.500 quilômetros. Está praticamente concluída.
Isso vai ser algo fantástico para a infra do Brasil. Além do que a gente pode chamar de costelas, a FIOL, que é a Ferrovia Integração Oeste-Leste, a FICO, Centro-Oeste, a Trans-Nordestina também. A Malha Paulista foi oxigenada por Tarcísio. Temos aí ligação até o sul do Brasil. O ressurgimento do modal ferroviário. O que é mais importante além disso? Foi aprovado o novo marco ferroviário no Parlamento. O Parlamento sempre foi um grande aliado nosso, que pesa, obviamente, uns 20% ali que está pensando em Fidel Castro o tempo todo, né? Esse novo marco, hoje nós temos aproximadamente 70 pedidos de concessão e no papel aproximadamente 20 mil quilômetros de ferrovia, feito pela iniciativa privada. Isso vai, obviamente, impulsionar aqui a nossa economia. O pessoal do Centro-Oeste, que foi descoberto lá na agricultura, né, com Alisson Paulinelli, cada vez mais a certeza que não vão ter mais problemas da porteira para fora. Se bem que da porteira para dentro tinha alguns problemas a resolver, o MST, né, titulando terras, tirando dinheiro de ONGs que financiavam essa galera, dando armamento para o pessoal do campo. Propriedade privada é privada, então é um apartamento ou uma fazenda de 10 mil hectares, é privado, ponto final. Tornamos então o pessoal do MST cidadãos, com a titulação de terras, 370 mil títulos, 90% para a mulher, que nós somos homens e conhecemos a nossa raça, né? O cara ganha um título ali, quer fazer gracinha, quer vender, não sei o quê, outra gracinha também. Com a mulher a garantia que uma garantia maior que aquela propriedade vai ficar para os seus filhos e netos. Então esse trabalho, um ponto, né? Ferrovia, apesar de poucos recursos, em torno de 7 bilhões apenas o orçamento do Tarcísio, é muito pouco pelo tamanho do Brasil, investiu muito nas novas concessões, né? Ou privatizações de portos, aeroportos, rodovias. Porto de Santos sempre era uma cobiça do partido político. Não vou nominar ninguém aqui, mas minha vida de parlamentar era o pessoal ficava tarado aí pelo Porto de Santos, né? Quando nós assumimos, dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500 milhões. Outra obsessão, né, era Itaipu Binacional. Vocês só conheciam Itaipu Binacional como uma empresa que gerava energia. E pouca coisa além disso. No nosso governo, ampliamos ali o aeroporto de Foz do Iguaçu, mais 600 metros, tem condições de outras aeronaves mais pesadas pousar ali, né, com turistas. Nós também estamos terminando, que é do Paraná aqui, a rodovia Boiadeira. Amanhã está previsto estar lá com o Marito. Não vou pisar do lado do Paraguai, senão dá um problema enorme aqui, né? Vai entrar ações no TSE, porque eu me ausentei do Brasil, o Lira não se ausentou, porque não sei o quê. Então eu vou ficar no lado brasileiro, do lado, para apertar a mão dele assim, botar um giz no chão, botar a mão assim. Está concluída a ponte, falta apenas, obviamente, o acabamento. A segunda ponte com o Paraguai, o vão ali de 500 metros. Então, é uma baita numa ponte. Dinheiro, Itaipu. Outra obra já começou lá em Porto Murtinho, outra ponte, e nós estamos dando aí a infra para a bioceânica, a nossa saída lá para o Pacífico, né? Quando eu falo isso, eu lembro de Minas. Na campanha eu falei que ia arranjar uma saída para o mar, para Minas, né? E daí eu apanhei muito, que eu estava mentindo. Eu falei, não, a saída é pelo Pacífico, pô, né? Então nós atendemos em torno de 50 municípios na região do Lago de Itaipu. Está bastante avançado as nossas tratativas com o Parlamento Paraguaio via Jorge Seife, lá de Santa Catarina, né? Secretário da Pesca, saiu que vai disputar o Senado por Santa Catarina. O que é isso? A gente vai lá para a Embrapa.
A Embrapa lá diz que um lago de 100%, 1 hectare, abandonado pode dar de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano, compartilhado de 100 a 150 toneladas. Então temos tudo para aumentar em 40% a produção de pescado no Brasil, somente com o Lago Itaipu. E mais ainda agora, né? Tem que uma visão um pouco o que vai acontecer. Conversei com o Jorge Seif, foi para dentro, conversei com a Receita, conversei com o Paulo Guedes, e temos um imposto PIS/COFINS um pouco alto para ração de peixe. Então, quando a gente tira o PIS/COFINS de algum lugar, tem que haver um imposto alternativo. Hoje não é muita despesa, não é muita que nós arrecadamos com isso. Mas se começar a potencializar a pesca, vai ser muito. E eu não quero arrecadar mais, pessoal. Eu estou tendo excesso de arrecadação. Paulo Guedes, se vira, Poço Ipiranga, apoio do ano que vem, 0 de PIS/COFINS para ração de peixe. Porque eu não quero apenas criar peixe de forma industrial, né, lá no Lago Itaipu. Quero criar no Brasil todo. Foi possível, já está acertado, né? E a partir do ano que vem, então, não temos mais imposto para essa área. Então a gente começa a ver um caso acaba puxando o outro. Né? Se fala assim, fome no Brasil. Tem fome? Tem fome. Né? Não na proporção que dizem aí. 33 milhões, parece o Lula falando, né? 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Né? Então vamos buscar alternativas, e os dados, né, números do IPEA mostram que o Brasil tem reduzido o número de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, o número de famílias, né? Enquanto que o mundo tem aumentado. Estão acompanhando aí, ó, a seca lá na Europa, a Alemanha, né, já gastando mais carvão, falavam tanto da gente, né, buscando queimar carvão para produzir energia elétrica. Nós temos aqui, por exemplo, lá a região da Amazônica, você tem que preservar 80% da sua propriedade, mais para o sul 20%. A Europa tinha uma linha ambiental de não é preservar, que você não vê mata ciliar por lá. Eles não são exemplo para ninguém, mas vive aqui atirando na gente, né? E lá eles tinham que a cada ano deixar 20% da sua propriedade para repouso. Acabaram com isso. Afinal de contas, com essa seca enorme, problemas com irrigação, rios deixando de ser navegáveis na Europa, e um pequeno problema com a Ucrânia, né, que produz parte do que é consumido na Europa, que acaba deixando de produzir. E eles estão preocupados com a realidade de uma fome. Esse grande incêndio que está havendo há 40 dias na França, talvez, além da onda de calor, que ajuda o incêndio, né, talvez porque é uma notícia verdadeira. O povo, né, está indo para a floresta buscar madeira para guardar em casa para enfrentar o inverno, porque tem a dependência do gás lá da Rússia.